Imagine por um instante que o que você sempre acreditou ser virtude, esse desejo ardente de compreender o outro, de acolher suas dores, de dissolver-se no sofrimento alheio, seja, na verdade, um pacto inconsciente com a própria submissão. E se a empatia, tão louvada, tão celebrada, fosse uma armadilha dourada, um altar em que você, como cordeiro voluntário, se imola diariamente, sorrindo. Quem, afinal, se beneficia quando você se desfaz por dentro para manter a paz por fora? Em que momento a compaixão deixa de ser força e se transforma em fraqueza disfarçada de nobreza? Talvez você tenha sido ensinado a odiar o espelho e amar o abismo, a desprezar qualquer impulso de afirmação como arrogância e a chamar de virtude aquilo que é, no fundo, a renúncia ao seu próprio território interior. Mas e se o narcisista, tão temido e demonizado, for apenas aquele que teve coragem de olhar para si sem pedir desculpas, aquele que não se curva, que não se dilui, que transforma o eu em centro de gravidade? Teria ele descoberto um caminho secreto entre a solidão e o domínio? Será que, no fundo, não é o narcisista que sobrevive enquanto o empático se desfaz? Você nunca se perguntou por que os mais sensíveis muitas vezes são os que mais adoecem? Porque aqueles que escutam o mundo em silêncio são os primeiros a serem esmagados por ele. Existe um teatro invisível em curso, um balé psíquico onde os papéis de vítima e vilão são distribuídos com a precisão de uma tragédia grega. Mas e se as máscaras estiverem trocadas? E se aquele que sempre sentiu demais estiver, sem perceber, alimentando a própria prisão? E se o verdadeiro poder residir não na entrega, mas na recusa? Talvez estejamos à beira de uma inversão sísmica, um ponto em que a empatia se revela como uma delicada forma de autoaniquilação e o narcisismo, como uma rebelião contra a dissolução do eu. Você consegue sentir o cheiro da dúvida surgindo por entre as frestas da sua certeza. E se o amor ao outro for, secretamente, um disfarce para o ódio a si mesmo, em que momento você começou a acreditar que se anular era um ato de grandeza? O que está prestes a ser revelado não é uma resposta, é uma ruptura. Um corte que exige que você sangre para que, enfim, veja. Este vídeo não é sobre empatia nem sobre narcisismo. É sobre a dança oculta entre luz e sombra dentro de você. E talvez, apenas talvez, ao mergulhar até o fim, você perceba que o verdadeiro erro nunca foi sentir demais, mas jamais ter ousado sentir por si. Há algo de podre no elogio à bondade, algo não dito, mas profundamente sentido por aqueles que, em silêncio, já se curvaram mais vezes do que conseguem contar. Por trás da máscara da empatia, há uma pergunta que nunca ousamos fazer. Se cuidar do outro for, em parte, o vício de fugir de si mesmo, e se o amor incondicional for uma forma refinada de autoabandono, ninguém nos ensinou que a bondade pode ser um vício tão perigoso quanto qualquer droga. Que o ato de sentir demais, se não for ancorado numa raiz própria, pode ser exatamente o que nos destrói. A alma empática, ao abrir-se para o sofrimento do mundo, esquece que sua carne também sangra, que sua espinha também precisa se erguer. E quando a alma se curva tantas vezes que já não sabe mais o que é estar ereta, ela começa a chamar isso de virtude. Mas será a virtude esquecer-se de si? Ou é apenas um pacto silencioso com a própria anulação? Quantas vezes você disse sim, enquanto sua vontade gritava não? Quantas vezes vestiu a capa de salvador apenas para esconder o medo de ser visto em sua nudez egoísta? A empatia tem cheiro de sacrifício, mas também carrega o gosto amargo da fuga. Porque é mais fácil cuidar do outro do que mergulhar no próprio vazio. É mais fácil chorar pelo mundo do que sustentar o espelho diante do próprio abismo. Existe uma doçura autodestrutiva na alma que sente demais, uma necessidade de ser necessário, como se o sofrimento do outro fosse um bilhete que justificasse sua própria existência. E, no entanto, esse sentimento que parecia pureza vai lentamente tornando-se prisão. E quando você desperta, já não sabe onde começa o outro e onde termina você. A fronteira se diluiu.
A identidade foi oferecida em silêncio num altar que ninguém pediu. E o que restou é um corpo cansado, uma mente em frangalhos e um coração sempre disponível, mas nunca inteiro. Ao mesmo tempo, há figuras que passam por essa mesma vida com uma estranha leveza, que não carregam a dor alheia como cruz, que não sangram pelas feridas dos outros, que não se curvam à culpa coletiva. São aqueles que foram chamados de frios, egóicos, arrogantes, e que, no entanto, continuam de pé. Há algo neles que incomoda profundamente o empático, a ausência de culpa. Eles não pedem permissão para existir, não se moldam ao desconforto alheio, não se dissolvem na necessidade do outro. E é aí que mora o escândalo. Talvez o narcisista não seja aquele que se acha demais, mas aquele que se recusa a ser menos. Talvez sua presença ofenda porque denuncia, com seu simples existir, a ausência do outro em si mesmo. O empático, ao vê-lo, se confronta com o que abdicou. O narcisista é o espelho invertido, o que o empático poderia ter sido, se não tivesse aprendido a confundir amor com renúncia. Mas o que acontece quando essa dinâmica se cristaliza? Quando o empático, sem perceber, se torna combustível para a ascensão do narcisista. Um se anula, o outro se engrandece. Um oferece, o outro exige. Um cuida, o outro consome. E ainda assim, o empático acredita estar fazendo o bem, porque foi ensinado que amar é doar, é suportar, é compreender, mesmo quando isso destrói. O ciclo se repete como uma dança ancestral, um ritual onde o frágil alimenta o forte, onde o silêncio da dor é celebrado como maturidade. Mas dentro desse teatro de virtudes há uma traição invisível, a traição de si mesmo. E o pior é que ela não dói de imediato. Ela corrói devagar, como ferrugem. Quando finalmente você percebe, já não sabe se o cansaço que sente é do mundo, ou apenas o lamento surdo de uma alma que esqueceu o próprio nome. E então surge a ruptura. Um instante quase imperceptível em que algo dentro se cansa de carregar o mundo. Um segundo de fúria, de lucidez, de insanidade lúcida. Um não que escapa por entre os dentes. Um gesto de egoísmo tão puro que parece heresia. Mas é nesse instante, nesse ponto de ruptura interna, que algo renasce. Porque o verdadeiro poder não está em sentir mais ou menos, mas em sentir com consciência. Não se trata de escolher entre empatia e narcisismo, mas de compreender o que ambos escondem. A empatia sem fronteiras é desintegração. O narcisismo sem raiz é vazio inflado. Mas entre ambos existe uma terceira força, o eu que se conhece, se cuida e, por isso, pode escolher com lucidez quando dar, quando recusar, quando silenciar. Esse eu é o que o mundo teme, porque não pode ser manipulado, porque não vive para agradar, porque ousa existir por si, mesmo quando o mundo grita que isso é errado. E talvez tudo isso que você sente agora, esse incômodo, essa raiva, essa vertigem, seja apenas o eco de uma verdade que você já sabia, mas não tinha palavras para nomear, porque no fundo, você sempre soube que havia algo de errado nessa virtude cansada, que havia um preço alto demais a ser pago por tanta compreensão. E talvez, só talvez, este vídeo não esteja te oferecendo respostas, mas permissão. Permissão para se olhar sem culpa, para desejar sem vergonha, para existir sem se desculpar. Porque há momentos na vida em que a cura começa com um basta sussurrado. E, às vezes, basta esse sussurro para iniciar a queda de um império inteiro construído sobre o silêncio. E talvez, no fundo, tudo o que dissemos até aqui não tenha sido sobre empatia ou narcisismo, mas sobre despertar. Porque o que se revelou, entre silêncios e espelhos, não foi apenas a inversão dos papéis, mas convite a um novo olhar sobre si mesmo, um olhar que não pede permissão, que não se desculpa por existir, que finalmente ousa se afirmar sem culpa. Já não se trata de ser mais sensível ou mais forte, mas de reconhecer quando a doçura virou corrente e quando a firmeza se tornou abrigo.
Entre o toque que cura e o toque que consome, entre o silêncio que acolhe e o silêncio que apaga, nasceu uma pergunta. Até quando você vai negar o seu próprio nome para continuar sendo aceito? A empatia, descontrolada, te ensinou a se fragmentar com elegância. O narcisismo, temido, te mostrou o que significa existir com inteireza. Mas agora, algo maior se impõe. A lembrança de que o equilíbrio nunca esteve nos extremos, mas no encontro, no ponto exato em que você se reconhece como centro, não do mundo, mas de si mesmo. Há uma força ancestral em aprender a dizer não com amor, em escolher a si sem culpar o outro, em deixar de ser alimento para se tornar fonte. A alma, quando acorda, não pede desculpas, ela simplesmente respira diferente. E se a sua dor, essa que tantas vezes você abafou em nome da harmonia, for exatamente a semente do seu poder? E se o incômodo que você sentiu ao ouvir essas palavras for o primeiro sinal de que algo dentro de você se recusa a continuar adormecido? Às vezes, o início de uma nova vida não começa com uma certeza, mas com uma dúvida que insiste em não se calar. E se, por um instante, você se permitir sentir o que sempre reprimiu, talvez descubra que o que você chamava de fraqueza era, na verdade, a sensibilidade de quem está pronto para renascer. Nada precisa mudar agora, mas algo já mudou. Porque ao ouvir o que foi dito, você não poderá mais fingir que não ouviu. O espelho foi virado. A pergunta foi lançada. E mesmo que ainda não haja resposta, o simples fato de caminhar com ela já transforma tudo. O mundo pode continuar tentando lhe arrancar, com culpa, com medo, com elogios, mas agora você sabe. Só existe verdadeira força quando ela nasce de dentro. O resto é performance. E você cansou de atuar. Se algo dentro de você foi tocado por essa jornada, então não ignore o chamado. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se não por impulso, mas porque você pressente que há algo maior se formando aqui, um espaço para verdades que ninguém teve coragem de dizer em voz alta. A vida não muda com uma única frase, mas às vezes é uma frase que muda quem você decide ser a partir de agora.